Boa noite, bem-vindos a mais uma live aqui no Três Pontas Studio Live, com o nosso quadro Diário Jurídico. Para quem não me conhece ainda, sou Milena Vieira, advogada, e hoje vamos falar de um tema extremamente importante para você que está pensando em aposentar. Se você trabalhou na cidade a vida inteira e está em dúvida se você tem direito de se aposentar, quando vai aposentar e quais são os requisitos legais para conseguir aposentar com o seu direito garantido no valor que você necessita, precisa e tem direito, já compartilha essa live para quem precisa saber dessa informação. Curte e escreva nos comentários sua opinião sobre a live ou até mesmo dúvidas que vocês têm. Em muitos casos, o segurado acredita que já pode se aposentar, faz o pedido sozinho e acaba recebendo uma negativa do INSS, justamente por desconhecer detalhes importantes da legislação previdenciária. Por isso, durante essa live, eu vou explicar de uma forma completa como funciona a aposentadoria por idade urbana, quem tem direito, quais são as regras atuais, o que deve ser observado antes de fazer o pedido, como funciona um recurso administrativo e o que fazer quando o benefício ele é negado no INSS. E em quais situações é possível buscar a justiça para garantir o seu direito. Mas primeiro precisamos entender o que é a aposentadoria por idade urbana. Ele é um benefício previdenciário concedido a trabalhadores que contribuíram para o INSS durante um período mínimo e atingiu uma idade exigida pela nossa legislação trabalhista. Esse benefício ele foi criado para assegurar uma proteção financeira ao trabalhador, que após muitos anos de atividade profissional alcança a fase da vida em que não pode mais trabalhar, mas precisa manter-se às vezes no mercado e não consegue. Então a finalidade da aposentadoria é garantir uma dignidade, uma segurança e uma proteção social ao segurado que contribuiu para a previdência social ao longo da sua vida laboral. Porém, para que esse direito ele seja reconhecido, é necessário cumprir alguns critérios estabelecidos pela lei. Então, quem pode ter direito à aposentadoria por idade urbana são os trabalhadores de carteira assinada, os empregados domésticos, os contribuintes individuais, autônomos, empresários, segurados facultativos e até mesmo pessoas que ficaram algum período sem contribuir, desde que preenche alguns requisitos exigidos pela nossa legislação. Então, muitas pessoas, elas acreditam que perderam totalmente o direito porque passaram algum tempo sem recolher ao INSS, mas nem sempre isso acontece, porque em muitos casos o direito ainda pode existir, desde que o segurado ele tenha alcançado a idade mínima e possua um número mínimo de contribuições exigidas pelo INSS. Caso a situação ela precisa ser analisada individualmente para verificar qual a regra se aplica para você. Antes da nossa reforma da Previdência, que foi feita lá em 2019, as regras de aposentadoria por idade urbanas eram mais simples. A mulher ela precisava completar 60 anos de idade e comprovar pelo menos 15 anos de contribuição ao INSS. Já o homem ele precisava completar 65 anos de idade e também comprovar no mínimo 15 anos de contribuição. E esses 15 anos correspondem a 180 contribuições mensais. Para muitas pessoas, essa regra ainda pode ser aplicada, principalmente em caso em que o segurado já havia preenchido os requisitos antes da mudança da lei. E isso é chamado de direito adquirido, que significa o direito de se aposentar com base nas regras anteriores, mesmo após a mudança da legislação. Agora, o que mudou pós a reforma previdenciária? Com a entrada da reforma em vigor em novembro de 2019, algumas regras da aposentadoria por idade foram alteradas. No caso das mulheres, a idade mínima passou a ser de 62 anos, mantendo-se a exigência de 15 anos de contribuição.
Para os homens, a situação exige mais atenção. O homem que já contribuía para o INSS antes da reforma continua precisando de ter a idade de 65 anos de idade e 15 anos de contribuição. No entanto, para o homem que começou a contribuir apenas após 13 de novembro de 2019, a exigência ela passou que o segurado tem que começar a contribuir e exigindo aí 20 anos de contribuição. Isso significa que a data em que a pessoa deixa de pedir a aposentadoria por não saberem que ainda pode se enquadrar na regra anterior, por isso é fundamental que você faça uma análise do seu caso. Então, a importância da data do início das contribuições, que a pessoa começou a contribuir ali com o INSS, é extremamente importante, porque pode definir qual regra será aplicada no momento da aposentadoria. Então, o INSS ele precisa verificar quando o segurado ele entrou no sistema previdenciário, quanto tempo já contribuiu e se existe direito adquirido ou possibilidade de enquadramento em alguma das regras de transição. Então, muitas pessoas acreditam que basta atingir a idade mínima para se aposentar, mas a nossa legislação previdenciária, ela exige uma análise muito mais detalhada. E um pequeno erro nessa verificação pode atrasar a concessão do benefício ou até gerar uma negativa indevida. E o que precisamos entender? O que é a carência? A carência é um dos requisitos mais importantes da aposentadoria por idade urbana. Ela vai corresponder a um número mínimo de contribuições mensais em que o segurado ele precisa ter direito a esse benefício. Então, na regra geral, são exigidas 180 contribuições mensais, o que vai ser equivalente a 15 anos de contribuição. Muitos confundem a carência com o tempo total de trabalho, mas nem sempre todo o período trabalhado é automaticamente reconhecido pelo INSS. Por isso é essencial que você verifique todas as contribuições realmente constam no sistema previdenciário e se foi feito o pagamento de acordo com o salário mínimo vigente daquele ano. E aonde você consegue conferir isso? No CNIS. O que é o CNIS? É o Cadastro Nacional de Informações Sociais. E ele funciona como um histórico previdenciário do trabalhador dentro do INSS. Neste documento constam ali os seus vínculos empregatícios, os seus salários, as suas contribuições, os seus períodos trabalhados e eventuais pendências. Então, o grande problema muitas das vezes é o CNIS, porque ele apresenta erros, vínculos ausentes, contribuições não registradas corretamente. Então, isso faz com que muitos benefícios eles sejam negados, mesmo quando a pessoa ela possui esse direito. Então, antes de fazer o pedido de aposentadoria, é fundamental que você analise cuidadosamente o CNIS para verificar se todas as informações elas estão corretas. Eu vejo muitos casos que chegam no escritório, tanto para aposentadoria, benefício por incapacidade, auxílio reclusão, algumas dessas situações em que a gente vai verificar o CNIS e tá errado. Às vezes o empregador ele contribui errado e acaba atrapalhando e gerando um problema para você, trabalhador. E hoje o CNIS ele facilita para que você veja regularmente o seu extrato, se está tudo correto e até mesmo se o empregador ele está depositando o seu INSS. Então é muito importante. E o que você deve observar antes de fazer qualquer pedido no INSS? Antes de pedir, é importante você verificar a idade mínima, o número de contribuições, a regularidade dos vínculos e a documentação disponível. Então, você consegue analisar se trabalha aquela física com o seu CNIS, se está tudo correto. Se está na carteira, tem que estar no CNIS. Se não tiver, você tem que pedir um acerto de vínculos no INSS. Então, você junta toda a sua carteira de trabalho lá no seu INSS, você vai entrar pela sua senha do Gov e vai conseguir colocar, olha, tá faltando aí um período de 99 ou um período de 2010 que não está
no seu extrato previdenciário. E se você faz esse acerto muito antes de pedir a sua aposentadoria, você consegue aí garantir esse direito. Então, muitas vezes, o pedido sem essa análise prévia, ela acaba recebendo um valor muito menor ou até mesmo uma negativa do INSS. Então, um planejamento previdenciário bem feito pode evitar prejuízos financeiros e garantir um benefício muito mais seguro para você. E como que funciona esse pedido lá no INSS? O pedido da aposentadoria ele pode ser feito pelo aplicativo Meu INSS ou pelo site oficial ou até mesmo pelo telefone 135. Após o requerimento, o INSS ele analisa a idade, o tempo de contribuição, a carência e os documentos apresentados. Em alguns casos, o INSS ele pode solicitar outros documentos complementares por meio de uma exigência. E o segurado que não apresentar a documentação no prazo, o benefício ele pode ser negado. Na maioria dos casos, o prazo é de até 30 dias para que o segurado ele cumpra a exigência no INSS. Por isso é importante você acompanhar o andamento no processo administrativo com muita atenção. Motivos mais comuns que o INSS ele costuma negar o seu pedido de aposentadoria por idade urbana. Na maioria são a falta de carência ou erros também no CNIS, ausência de documentos, vínculos não reconhecidos, também tem a divergência cadastral. Gente, isso é muito importante você saber, porque se você verifica que há uma divergência cadastral, isso pode atrapalhar ali no momento em que você cumpre o requisito de aposentadoria, você tem que esperar fazer essa divergência, regularizar ali o que está errado para depois você fazer o pedido, perdendo aí até 3 meses de atraso no seu benefício. Então, muitas vezes, o segurado realmente tem direito, mas o benefício é negado por falhas no sistema ou por falta de documentação adequada. Isso mostra que a fase administrativa ela precisa ser tratada com muito cuidado para evitar atrasos e prejuízos. Temos também o recurso administrativo. Quando isso ocorre? Quando o seu benefício no INSS ele é negado. O segurado ele pode apresentar um recurso administrativo e esse recurso ele precisa ser protocolado no prazo de 30 dias a partir da ciência daquela decisão, daquela negativa. Então, no recurso é possível demonstrar o erro do INSS, apresentar novos documentos e fundamentar juridicamente o direito do benefício. Em alguns casos, a própria junta de recursos ela reconhece o erro e determina a concessão da aposentadoria sem necessidade de uma via judicial. Mas quando isso não funciona, aí temos que ingressar, para a justiça quando a decisão ela está incorreta e o segurado ele vai buscar a justiça em uma ação. Ela vai permitir uma análise muito mais profunda do caso, com a possibilidade de apresentação de documentos, realização de perícias e até oitiva de testemunhas. Então, o juiz ele poderá reconhecer períodos não computados, corrigir erros no INSS e determinar a concessão do benefício. E muitas aposentadorias negativas administrativamente acabam sendo concedidas na via judicial. E quando a justiça ela reconhece que o segurado ele tinha direito àquele benefício desde a entrada do requerimento, ou seja, desde a partir do momento que você dá a entrada lá no INSS e na justiça você consegue a concessão desse benefício, você consegue pleitear o pagamento daquele período para trás até quando você conseguiu. Então, às vezes, se demorou 2 anos ali na justiça, mais 6 meses no INSS. Você consegue, nesses 2 anos e meio para trás, conseguir receber todos esses atrasados, que pode apresentar uma quantia significativa para você segurado no INSS. Outra questão que a gente consegue também, a revisão do benefício. Mesmo quando a aposentadoria ela é concedida
pode haver um erro no cálculo do valor que você está recebendo na sua aposentadoria. E isso pode acontecer quando o INSS ele não considera os salários de contribuição ou aplica a regra errada. E nestes casos é possível sim pedir uma revisão do benefício para corrigir o valor mensal e também receber diferenças retroativas. Muitas pessoas recebem menos do que deveriam e simplesmente porque não revisaram a carta de concessão. Então, a aposentadoria por idade urbana parece simples, mas envolve uma série de detalhes técnicos que podem fazer toda a diferença no resultado final. Saber qual regra se aplica, conferir o seu CNIS, analisar as contribuições e entender os caminhos em caso de negativa são passos fundamentais para proteger um direito construído ao longo de anos de trabalho. Muitas vezes o segurado ele tem direito e não sabe ou acaba perdendo tempo e dinheiro por falta de orientação adequada. Por isso é importante você buscar uma informação correta e o primeiro passo para garantir essa segurança no momento da aposentadoria é você procurar um advogado especialista em direito previdenciário. Então, se você conhece alguém que está próximo de se aposentar, compartilhe essa live, deixe aqui nos comentários, curte, porque é super importante que você leve essa informação para mais pessoas. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa live e tenham uma boa noite.